informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Hoje é 2 de fevereiro, quinta-feira, e o programa entra no ar depois do Serginho Sarati com esses destaques. Clima é o maior vilão da safra em Mato Grosso do Sul. A Argentina registra mais de 700 mil hectares de lavouras inundados. Programa de seguro rural começa 2017 com 90 milhões de reais. Mato Grosso do Sul excluído da ocorrência da febre amarela. Brasil pode importar café, apesar de ser o maior exportador. E portaria sobre demarcação de terras indígenas divide opiniões na Câmara. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Assim como ontem, a quinta-feira terá um pouco de sol, mas as nuvens aumentam agora cedo. Com isso, pode ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores na região de Dourados. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, arroba do boi gordo a R$ 135,00 à vista, e no JBS de Ponta Porã, oferta de R$ 136 com 30 dias para o pagamento. Arroba da vaca gorda a R$ 127,00 à vista no Brasil Global e a R$ 128 a prazo no JBS. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 24,00 e a de soja a R$ 62,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,14 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
Pela primeira vez na história, a indústria mundial de ração produziu mais de 1 bilhão de toneladas. Foi o que apontou o levantamento anual realizado pela multinacional americana Alltech, empresa de nutrição animal que está presente em mais de 100 países. Ao todo foram produzidas 1 bilhão e 32 milhões de toneladas de ração em todo o mundo em 2016, aumento de 3,7% na comparação com as 995 milhões de toneladas produzidas no ano anterior. Desde a primeira edição da pesquisa da Alltech, referente ao ano de 2011, a produção mundial de ração aumentou em 161 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 19% ou 2,95% ao ano. Passa de 366.200 o número de famílias de acampados, quilombolas, indígenas, pescadores artesanais e outras comunidades tradicionais que receberam em 2016 doação de alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Foram distribuídas ao longo do ano 528 mil cestas de alimentos com 11.700 toneladas de diferentes produtos. O atendimento visou suprir famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. Todos os estados e o Distrito Federal foram atendidos com as doações no ano passado. Em parceria com o INCRA, 173.400 famílias de acampados receberam 222.300 cestas, ou 4.800 toneladas de alimentos, principalmente na Bahia e em Pernambuco. O Ministério da Saúde divulgou novos dados sobre o surto de febre amarela no Brasil e excluiu Mato Grosso do Sul da lista de estados onde foram registrados casos suspeitos. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o Ministério não havia levado em consideração que o caminhoneiro que passou o fim do ano em Bonito e depois apresentou sintomas da doença também havia passado por São Paulo. O caso continua em investigação, mas agora ao estado para onde o paciente pode ter contraído o vírus também é motivo de dúvida, conforme consta no último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Iniciada em 2013, a duplicação da Avenida Guaicurus em Dourados está paralisada mais uma vez. A estrada de 12 quilômetros liga a cidade ao campus de 2 universidades públicas, ao aeroporto municipal, ao quartel do Exército e dá acesso aos distritos da Picadinha e Itaú. A obra custou 35 milhões de reais e nem mesmo a iluminação funciona direito, segundo o Campo Grande News. A duplicação reduziu os acidentes, que provocaram pelo menos 35 mortes antes do início das obras. Entretanto, vários trechos apresentam alagamentos em dias de chuva, a sinalização é precária e metade da extensão duplicada está completamente no escuro. 5 homens foram conduzidos à delegacia de Maranguape, no interior do Ceará, após furtarem um burro na terça-feira. O animal estava dentro de um carro e seria levado para Fortaleza para ser trocado por um carneiro. Segundo a Polícia Civil, o grupo foi flagrado transportando o animal na localidade de Serra do Lajeiro. O carro teve que parar por causa de um pneu furado e os policiais avistaram o burro dentro do carro, um Volkswagen modelo Gol. Uma área de nada menos que 700 mil hectares está completamente inundada na região entre as províncias de Córdoba e Buenos Aires, principal zona de produção rural daquele país. O levantamento foi feito pelo Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina, em parceria com outras entidades. O estudo foi elaborado com a utilização de imagens de satélite até 17 de janeiro e completado com enquete junto aos produtores locais. Desta região atingida, 17% das lavouras foram perdidas, 10% não apresentaram sequer condições para ser plantada e 16% registram situação regular, podendo ser perdido em caso de novas chuvas, a maior parte de milho e soja. O governo federal decidiu alocar 80 milhões de reais dos recursos aprovados no orçamento para subvencionar o seguro rural das culturas de inverno, especialmente milho e trigo. Também serão destinados mais 10 milhões para a subvenção das demais atividades, como pecuária, olericultura e florestas ao longo do primeiro semestre de 2017.
A medida foi tomada durante reunião do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural realizado na terça-feira. Antecipamos de forma inédita o início da execução do seguro rural esse ano, para atender uma reivindicação antiga do setor, que precisa se preparar para participar do programa, assim como as seguradoras que necessitam de previsibilidade, disse o diretor de gestão de risco da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Vitor Ozaki. Ele estima também que há possibilidade de cobertura de cerca de 15 mil apólices com subvenção entre fevereiro e junho para as demais culturas de inverno e mais 2.500 apólices para as demais culturas. A Datagro projetou na terça-feira que as usinas e destilarias aqui do Centro-Oeste e do Sul do Brasil processarão 612 milhões de toneladas de cana na safra 2017-2018, cujo início oficial é abril. O volume incorpora cerca de 7 milhões de lavoura bisada, cana que fica em pé no campo de uma safra para outra. Na última semana, Mato Grosso do Sul, quinto colocado na produção nacional de soja, começou oficialmente a colheita, mas apenas 9 municípios iniciaram os trabalhos que devem ganhar ritmo agora em fevereiro. Por enquanto, o clima é de apreensão entre os produtores, principalmente por causa do tempo e chuvas em excesso. Além das chuvas recentes, que não dão trégua há mais de uma semana, o agricultor ainda não sabe medir o impacto da estiagem prolongada, que durou 25 dias ao longo do desenvolvimento da planta. Ainda não se sabe o resultado das áreas prejudicadas pela estiagem, mas as regiões que plantaram em um período melhor devem superar em muito o rendimento do ano passado. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deve decidir nos próximos dias se o Brasil vai permitir a entrada de café estrangeiro no país. A informação foi dada ontem pelo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller. Segundo o Geller, os estoques do país estão baixos, ameaçando a indústria cafeeira. Ele defendeu a liberação da importação e disse que já deu esse parecer ao ministro e a parlamentares da bancada ruralista. Não podemos deixar a indústria morrer, os estoques estão baixos e precisamos estimular a transformação. Se queremos vender café com valor agregado, precisamos comprar. Tem que abrir a importação, disse o Geller. A quebra na última safra de café do Brasil levou o país a consumir boa parte dos estoques para suprir o abastecimento de café em pó, ao mesmo tempo em que as exportações se aqueceram. O Brasil é o maior fornecedor mundial do produto e, nos próximos meses, inicia a colheita de uma nova safra, que deve ser naturalmente menor por causa da sazonalidade negativa dos cafezais. Uma proteína artificial com ação inseticida pode ser uma poderosa ferramenta de controle da mosca branca, praga que ataca culturas como soja, algodão, feijão e tomate. Por meio da biotecnologia, cientistas da Embrapa Hortaliças no Distrito Federal estão desenvolvendo uma proteína formulada a partir da associação de outras duas, uma tóxica e outra pertencente a um begomovírus, o micro-organismo transmitido pela própria mosca branca. A proteína artificial é obtida a partir da fusão da proteína da capa proteica do vírus, responsável por formar um envoltório que reveste o material genético desse micro-organismo, com uma molécula tóxica isolada do veneno de aranhas. Essa molécula possui efeito letal e específico para insetos, desde que atinja a hemolinfa, que é o líquido que circula nos vasos dos animais invertebrados, como se fosse o sangue de animais vertebrados, e alcança o sistema nervoso central do inseto, causando paralisia. Recebendo em média 44 centavos por cabeça de frango, os avicultores de Nova Marilândia e Mato Grosso afirmaram não ter condições de cumprir seus compromissos financeiros. O que recebemos da indústria não é suficiente para honrar financiamentos e ainda ter que investir na infraestrutura do aviário. Por isso, atualmente temos 22 aviários com contrato parado, afirmou o presidente da Associação de Avicultores de Nova Marilândia, Paulo César Barbosa, durante reunião sobre a Lei de Integração, que reuniu cerca de 60 produtores de aves do município. A Alemanha registrou 4 novos focos da gripe aviária em localidades
pertencentes à mesma companhia em Staiburgo, estado de Schleswig-Holstein. A cepa H5N5 foi detectada pelo órgão nacional para a saúde animal. O agricultor encontrou alguns perus mortos em uma região que abrigava 3.400 cabeças. Após isso, o vírus se espalhou para outra parte da mesma propriedade e alcançando outras 15.000 aves. Autoridades apontaram que as duas fazendas próximas, com outras 15.000 aves, também foram infectadas. As 30.000 cabeças foram sacrificadas para evitar a propagação do vírus. O volume de ovos comerciais exportados no decorrer do ano passado, 10.933.000 dúzias, sofreu redução anual de quase 50% devido, principalmente, à retração nas compras do principal importador, os Emirados Árabes Unidos. Além dos Emirados, os embarques foram direcionados para outros 7 países: Japão, Bolívia, Congo, Bahrein, Libéria, Tonga e Arábia Saudita. Operação realizada pelo IBAMA com a Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal em dezembro e janeiro resultou na apreensão de 11 toneladas e 600 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai para Mato Grosso do Sul. Foram aplicadas multas que totalizaram 4 milhões de reais pelo transporte ilegal de produtos sem registro no Brasil. Os agrotóxicos ilegais eram inseticidas e herbicidas. Seriam utilizados em lavouras de soja e algodão de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroSciences, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Demarcação de terras indígenas divide opiniões na Câmara. Em 5 dias, o Ministério da Justiça publicou e revogou a portaria que alterou o processo de demarcação de terras indígenas. A nova portaria, de acordo com o Ministério, elimina as dúvidas sobre a competência do grupo técnico especializado, criado na primeira portaria e mantido na segunda, mas com menos atribuições. O grupo será responsável, assim como a FUNAI, por fornecer subsídios ao Ministro da Justiça para que ele decida sobre a demarcação das terras indígenas. Antes da primeira portaria, a decisão do ministro era apenas baseada nas informações fornecidas pela FUNAI. O deputado Padre João, do PT Mineiro, afirmou que, mesmo com a nova portaria, o processo de demarcação não resolve o conflito de terras. O foco dessa portaria é para garantir um retrocesso, retardar todo o processo de demarcação e não resolve o conflito. Ou seja, ele atende uma pauta dos ruralistas, uma das pautas dos ruralistas, que é desqualificar os estudos antropológicos. Eles sempre desqualificam o profissional antropólogo, eles desvalorizam e desqualificam o trabalho da FUNAI. Então é uma portaria que esvazia, de fato, uma agenda que poderia ser positiva. Já o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, defende a portaria. Para ele, é necessário mudar o rito e garantir o direito de propriedade. Ela é importante, acima de tudo, necessária, né, para mudar esse rito, onde hoje, como acontecia, era de uma forma totalmente sorrateira, até para a garantia do direito à propriedade. O novo modelo justamente vem para que as coisas venham às claras, possam ser de forma democrática. A nova portaria mantém apenas a composição do grupo, que será formado por funcionários da FUNAI, da Consultoria Jurídica do Ministério, da Secretaria de Direitos Humanos e da Secretaria da Igualdade Racial. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura,
tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Obrigado pela sua audiência e tenha uma excelente quinta-feira. Estaremos de volta amanhã a partir das 6 horas. E lembramos que o programa está, além daqui no YouTube, também no Facebook, canal da Grande FM. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.